O evangelho que nosso Senhor nos apresenta por meio do evangelista João, né, se dá num contexto interessante. Estamos ouvindo há alguns dias os relatos da última ceia, onde São João traz de forma mais pormenorizada, diferente dos sinóticos, né, Lucas, Mateus e Marcos, que são mais objetivos. Mas nós podemos perceber que, logo após, né, a concretização em tese da decisão de Judas, né, de trair nosso Senhor, Jesus manifesta o seu amor, né, manifesta aquilo que talvez seja de mais extraordinário e incompreensível à nossa racionalidade humana, né, nos chamando a perseverar no seu amor, né? Como podemos perseverar no amor de Deus, né? Mesmo em meio às contradições da nossa vida, mesmo em meio às nossas limitações humanas, mesmo em meio aos nossos pecados, como perseverar no amor? Aqui o nosso Senhor, no seu discurso, orienta os seus apóstolos e também a nós, né, a guardarmos os mandamentos, né, guardarmos a palavra, guardarmos a lei do Senhor. Ou seja, precisamos nos esforçar, né, para meditar os mandamentos, guardar a palavra, cuidar para que isso pode acontecer na nossa vida, cuidar para que outras coisas não tomem o lugar, né, de Deus no nosso coração, a centralidade, né, outras preocupações. Somos seres humanos, estamos inseridos nesse mundo, temos tantas obrigações, responsabilidades, mas precisamos tomar cuidado, né? Temos um axioma, um valor maior, precisa ser, né, a palavra do Senhor, os seus mandamentos, para que mesmo em meio às nossas dificuldades e fragilidades, nós não nos desviemos, né, nós possamos perseverar. Porque nosso Senhor quer fazer com que nós cresçamos no seu amor. São Paulo vai dizer ali no final do capítulo 5 aos Gálatas, né, que o importante é a fé que opera pelo amor. Então, para que nós possamos crescer no amor, precisamos, evidente, né, de aprofundar em uma outra virtude teologal, que é a fé. E aqui, amados irmãos e irmãs, talvez, vocês sabem, as palavras com o tempo, né, uma questão de filosofia da linguagem, as palavras com o tempo perdem o sentido e significado. Então, hoje, falar de fé, nós podemos ter fé em qualquer coisa. Mas a fé aqui que nosso Senhor Jesus Cristo nos convida é uma fé operante, né? É uma fé efetiva e afetiva, que se manifesta, evidente, através das obras, mas que precisa se dar no nosso, né, talvez aquilo que ouvíamos no Evangelho de ontem, né, da videira ligado, né, à árvore que é o próprio Senhor. Então, a nossa vida de oração, né, a nossa vida de fé, a nossa vida interior para com Deus, nós precisamos investir tempo para com Deus. Ou seja, nós não tem outra alternativa, né, de crescer na fé, a não ser por meio da oração, evidente, da escuta da palavra, da recepção dos sacramentos, mas a nossa vida de intimidade com Deus. Creio que todos nós aqui, talvez muitos de nós tenhamos uma vida, né, corrida, ativa, né? Então vale lembrar aquela frase, né, experiência de Santa Teresa d'Ávila, né? É necessário às vezes achar Deus em meio às panelas. Ou seja, se às vezes nós não temos uma vida de oração, precisamos ter uma vida com oração. Então fazer as vossas atividades com sentido, com apostolado, com ardor, com caridade, com misericórdia. Questões práticas, né? Ou seja, talvez no nosso dia a dia rezarmos o Ângelus, né? Fazermos pequenas jaculatórias no trânsito, né, caótico da nossa cidade. Então veja, vida interior, crescermos na fé. Quando nós vamos crescendo na fé, as outras virtudes da nossa vida, né, despontam, né? Nós enchemos a nossa árvore, o nosso tronco, né, de água, e os brotos vão nascendo, as virtudes, né, a temperança, né, todas as virtudes. Então é isso que o Senhor nos chama no dia de hoje. E é evidente, isso também precisa se dar numa consequência de comunhão, de comunidade. É o que a primeira leitura
nos apresenta. Estamos no capítulo 15, em tese, né, o primeiro concílio da igreja, o concílio de Jerusalém. Nós temos ali uma tensão na comunidade, os convertidos do paganismo e os judaizantes, os convertidos do judaísmo. Os convertidos do judaísmo querem, de certa forma, impor a sua forma de pensar, de ver, de enxergar, né? E aqui o concílio, e é muito interessante dizer, né? São João 23, ele tinha aquela emblemática frase, né, que dizia: concílio é um adornamento, né? A palavra italiana que traduzindo é uma atualização. A doutrina ela não muda, mas a forma de anunciar ela pode mudar. A transmissão da fé, e ela precisa às vezes, né, ter nós dizemos, né, uma hermenêutica, uma interpretação para alcançar os homens e mulheres deste tempo. Então, aqui toda a questão se dá, e aqui São Tiago vai dizer bem, né, no capítulo 15, para que a fé, né, não se torne um peso para os pagãos, para aqueles que estão sendo convertidos do paganismo. E é muito interessante dizer isso, né? Às vezes, nós, né, sabemos que em nosso meio, às vezes, corremos o risco de levar a fé em certas medidas, em certas circunstâncias da vida, como se fosse um peso. Bento XVI lembra, né, em um de seus livros que aqueles que carregam a fé como peso não têm capacidade de transmiti-la, né? Ou seja, a nossa vida é o principal testemunho, a nossa vida é o principal agente de transmissor de fé. Então, que possamos pedir essa graça de, primeiramente, de crescer no amor para com Deus, através de uma fé operante, né, ativa, efetiva, para que nós possamos ter uma vida de comunhão, né, sermos, nesse tempo polarizado, sermos sinais de comunhão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado.